Estamos estudando o livro de Lamentações e agora estamos no capítulo 5 de Lamentações. Você não achou ainda Lamentações, lamento? Vai pelo meio da Bíblia e vai adiante até chegar aí em Lamentações. E depois do profeta Jeremias. Lamentações. Nós estamos estudando um tema que não é fácil. O tema não é fácil. Não é fácil perder tudo. Contei da experiência de um missionário que estava indo de lancha ou canoa, motorizada, vários dias de viagem, quase todo lugar em Manaus, qualquer viagemzinha são vários dias de viagem de canoa. E ele fez a compra, encheu a canoa, normalmente de sacos, saco de farinha, saco de arroz. Em determinado momento da viagem, a canoa virou. E aí ele perdeu tudo. Então uma pessoa que sai do seu trabalho, vários dias de viagem, depois faz as compras com a dificuldade para ficar vários meses sem fazer compra, e aí cai tudo. Você imagina o coração dessa pessoa como fica amargurado. O povo de Judá perdeu tudo também. Perdeu a honra, a nobreza, os bens, as propriedades, o lugar de adoração, a liderança, os cônjuges, em alguns deles, os filhos. E agora eles estão só fazendo aquilo que tem por título o livro, se lamentando. E a gente poderia falar como Satanás é astuto a desanimar o povo assim, mas você tem que tirar, dessa vez você tem que tirar Satanás dessa história. Deus está colocando o povo nessa situação, porque Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso com um justo e ele pode fazer isso com um rebelde. E ele quis fazer isso com esse povo que se rebelou contra o Senhor, mas no meio desse povo tinha alguns justos também. Mas eles entram na dança, como se diz. E todos eles, indistintamente, estão sofrendo. Perderam tudo. Não é fácil essa situação. E o que não é fácil também é ser humilhado. Eu não sei quantos de vocês já foram fortemente humilhados, mas a humilhação, ela arranca um pedaço do nosso coração. A humilhação faz com que a gente se sinta menos do que realmente nós somos. Porque a humilhação nos faz exagerar demais os nossos sentimentos. Quando você é humilhado, você se torna ou vingativo contra a pessoa que te humilhou, ou você entrega os pontos e fala: eu não presto nada mesmo, não sou nada, nunca fui ninguém, e eu já sabia que ia acontecer isso comigo, e aí a gente começa a ir para baixo cada vez mais. Então parece que não tem um ponto nessa balança, não tem um ponto de equilíbrio quando somos humilhados. Nós ficamos nesses polos, Ou nos tornamos vingativos, ou nos tornamos automiserentos. Nós nos tornamos as piores pessoas para servir de convívio para alguém. Não é fácil ficar perto de alguém que não se valoriza, É muito triste. E não é fácil também ficar perto de alguém que se valoriza demais. Portanto, todos os extremos nos fazem mal.
E são nesses extremos que o povo de Judá está convivendo. E agora nós vamos ver que não é fácil estar humilhado. Como que eles foram humilhados? No versículo 8, lemos que eles foram tão humilhados que até escravos são melhores do que eles. Alguém pode ler o versículo 8, por favor? Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque de sua mão. Os escravos estão dominando. Se você pensar que os caldeus tinham um grande império, mas desse império também havia muitos escravos, e esses escravos foram levados para sitiar Judá. Esses escravos foram como força adicional militar. Então, os escravos da Babilônia ganharam um status que eles não tinham na terra deles. Agora eles ganham um status para oprimir o povo de Judá. Então, o povo de Judá pode dizer: os escravos caldeus estão dominando sobre nós. Que humilhação! Pessoas que era para eles terem dó deles. Agora essas pessoas estão sem dó e piedade, se assenhorando dos judeus de Judá. Ninguém há que nos livre de suas mãos. Estão ali escravizados por escravos. Humilhante isso. Versículo 9. Com perigo de nossa vida, providenciamos nosso pão, por causa da espada do deserto. Então, se eles quisessem pão, parece que a Babilônia os provia de algumas carroças de pão e alguns galões de água, racionando para eles tudo, a fim deles não morrerem, porque na realidade a Babilônia cortou o aqueduto de água para que a água não entrasse de fora do deserto, né, ou das minas que eles tinham, para a região onde eles moravam, que era murada, cercada. Mas eles não viviam o tempo todo murados. Eles trabalhavam fora. Fora havia o gado, o pasto, as plantações deles, os negócios deles. E ao sitiarem, eles ficaram fechados, acuados dentro da própria casa deles. E os babilônios, claro, eles não queriam que eles morressem ali dentro. Claro que vários morreram, mas eles queriam pessoas vivas para poder usá-los como escravos. E eles forneciam para eles uma ração de pão, um pouco de água. E alguns queriam talvez ser um pouco espertos, né? E eles queriam ganhar pão de outra maneira, talvez tentando fugir e ludibriar, não sei, tentar de alguma forma aumentar a ração da sua família. Mas é com o perigo da vida deles que eles providenciavam o pão. Por causa do quê? Da espada do deserto. Se nós fugirmos e tentarmos rebuscar os trigos, rebuscar é pegar os restolhos, né? Pegar alguns feixes, sair correndo e trazer para nós. De repente dava para fazer isso, mas com o risco da própria vida, porque a espada estava no deserto. Eles estavam circundando toda a cidade. Humilhante isso. Humilhante quando a pessoa tem que fazer isso para a própria sobrevivência. O que é mais humilhante também? O estupro. Uma das coisas mais humilhantes e agressivas que há entre os seres humanos é o estupro. Porque o sexo por si só ele deveria ser algo sagrado, o presente de Deus para os casais, algo feito não com violência, mas com prazer. Mas em guerra sempre há estupro, sempre há. E não é por prazer sexual apenas, é para mostrar o domínio e a força sobre aquele povo. Então os dominantes,
aqueles que promovem as guerras, eles já orientam soldados: estuprem, porque o estupro deixa as pessoas totalmente entregues na sua humilhação. Não é simplesmente uma agressão física, é uma agressão moral. Foi isso que aconteceu. Os babilônios estavam ali não apenas para saquear, para levar cativos, mas para humilhar, tirar a honra das mulheres. Ao tirar a honra das mulheres, tirou a honra dos homens também. Versículo 10. Nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Na verdade vai ser o 11, né? Vamos tratar do 11 e depois a gente fala do 10. 11. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Então essas mulheres foram forçadas. A nação de Israel tem uma história de violência sexual muito intensa. Houve vários casos de estupro. E todas as vezes que houve, a revolta, a indignação e o espírito de vingança aflorou de uma maneira que ninguém segurava. Teve até um caso de uma mulher que foi estuprada, em que o homem, né, ele esquartejou, ela foi estuprada e morta. Ele esquartejou, dividindo-a em 12 partes, e mandou uma parte para cada tribo de Israel, a fim de que eles vissem aquilo e o furor crescesse neles e eles fossem se vingar do malfeitor. Então, isso aconteceu. Aconteceu também com o caso Tamar, vocês lembram? Em que o irmão, ele tomou as dores de uma tal maneira que houve uma tragédia dentro da família. Então, estupro foi algo que sempre correu pelas páginas bíblicas. E agora o povo tem que lidar com os estrangeiros vindo na terra deles e tomando e forçando as suas mulheres. Esse é o cúmulo da humilhação. E Deus está permitindo que tudo isso aconteça. Versículo 10, né? Eles estão ainda falando da fome. Eles estão como que a pele fervendo de fome, né? Uma sensação de ardor. Pois não? Até que se indigna bastante que a filha lá de Jacó, lá, quando foi estuprada, os irmãos lá mataram o povo lá. Isso, exato. E quase sumiu, né? Uma das tribos também. Podia um incircunciso humilhar a nossa família? Então o orgulho deles, né? O orgulho nacional agora ferido. Qual outro fator de humilhação aqui é que as pessoas, os nobres, eles estão ou foram enforcados. Versículo 12. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram silenciadas. Então, se quer pegar o povo, tudo bem, né? Porque povo é povo. Todo lugar, povo é plebe. Povo é oprimido mesmo. Todo lugar, todas as épocas, sempre aconteceu assim. Quando os fariseus do Sinédrio falaram a respeito dos seguidores de Jesus, ele disse: essa plebe maldita que nada entende. É assim que o povo sempre foi tratado. Eu não estou defendendo isso, mas estou só dizendo uma realidade. Mas as pessoas nobres, elas sempre foram tratadas com respeito, até na guerra. Eles acabam separando os nobres, aí eles vão em cima do povo. Mas aqui não. Aqui eles vieram como um rolo compressor e pegando todo mundo. Todos. E os príncipes foram enforcados. Você pensou que Daniel poderia estar nesse meio, né? Mas pela providência divina, Deus
cuidou de Daniel, os seus 3 amigos e outros mais, né? Para que eles não fossem enforcados com eles, porque os caldeus, eles eram muito espertos também. Era uma mão de obra qualificada e gratuita ter nobres na Babilônia. Então ali eles podiam encontrar tesoureiros, eles poderiam encontrar confeiteiros, eles poderiam encontrar pessoas que trabalhavam com joias. Essa foi uma característica dos judeus desde sempre. Judeu é igual joias. Sempre trabalharam com joias. Joias, arte, ciência, tudo, né? Nada falta de mão de obra qualificada, hiper qualificada entre os judeus. E se eles enforcaram alguns príncipes, devia ter alguma razão especial, porque os príncipes, eles eram selecionados para um trabalho importante entre os caldeus. E os velhos? Talvez mas a geração atual não entende a importância dos velhos. Como velhos foram reverenciados durante a história nas culturas. Algumas culturas mais, outras menos. Mas os velhos sempre foram reverenciados. Dada a sua experiência, dada também a sua história de vida, porque por causa dos velhos existem os jovens, né? Então os jovens devem muito aos velhos. Mas aqui os velhos não estão sendo reverenciados. E toda vez que isso acontece é um escândalo. Vocês lembram que uma das reclamações de Jó era essa? Alguém lembra qual foi uma das reclamações de Jó? Que os jovens não se levantavam mais quando ele passava. Porque entre os judeus e muitos povos era assim, se um velho ia passando, os jovens que estão sentados, eles se levantavam para mostrar reverência, para mostrar respeito. E Jó, tamanha humilhação que ele estava, que vamos levantar não, é só o Jó passando. É o Jó purulento, é o Jó cheio de ferida, é o Jó sofredor. Então ninguém mais respeitava Jó. E agora nenhum dos velhos ali em Judá está sendo respeitado. Humilhação. Bom, o versículo Lamentações atual. Nós queremos matar os nossos príncipes e também não respeitamos os idosos. Mas é igualzinho, né? É igualzinho o que se passa hoje. E quanto aos jovens, já que os velhos não são reverenciados, então e os jovens estão se dando bem? Versículo 13. Os jovens levaram a moda, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. O que quer dizer isso? Bom, Mó é uma das pedras que vai num mecanismo em que rodava. Então você pega um eixo e 2 pedras furadas, aí coloca nesse eixo. E entre essas pedras coloca-se trigo. Então quando essas pedras movimentavam, escravos faziam isso, trabalhadores ou animais, eu não sei se animais podiam fazer isso, mas quando essas pedras esfolavam os grãos, então esses grãos eram debulhados, aí eles iam pegar. Então havia 2 pedras, eu não me lembro o nome da outra, uma é Mó, que acho que é a pedra de baixo, pedra pesadíssima, né? O Senhor Jesus falou que as pessoas que humilharem os pequeninos, uma vez ele falou das criancinhas, outra vez os pequeninos eram o povo judeu. Quem humilhar, quem escandalizar, o melhor seria... irmão, obrigado, estava precisando, obrigado. Então, era melhor que amarrasse no pescoço dessa pessoa uma pedra, uma Mó, e se lançasse nas águas,
para afundar e dali nunca mais sair. Então, essa pedra era uma pedra carregada sempre por escravos. O povo de Israel tinha escravos. Escravos sempre eram estrangeiros. Nunca escravos eram do povo de Israel. O templo, por exemplo, foi um trabalho pesado, mas foi construído por estrangeiros. O trabalho pesado era feito pelos estrangeiros. Os gibeonitas, que vocês sabem da história, como que eles foram preservados de morrer, né? Desde a época de Josué, os gibeonitas eles foram escalados em Israel para fazer 2 tipos de trabalho. Vocês lembram qual? Carregador de água e carregador e rachador de lenha. Eles eram escravos. E agora nós vemos os jovens que só jogavam videogame, tomavam iogurte em Judá. O que eles estão fazendo agora? Carregando essa pedra. Imagina aquela molecada toda pegando aquela pedra e arrastando para colocar na mola, porque os caldeus ficaram 18 meses, então o trabalho corria ali não normal, mas supervisionado pelos caldeus. Os caldeus falavam, olha, tem trigo aqui, vão lá moer o trigo. Então esses jovens carregavam a pedra, esses jovens montavam o mecanismo, esses jovens faziam trabalho para os caldeus. Os jovens estão levando a mó. E os meninos estão tropeçando debaixo das cargas de lenha. Eles não estão acostumados a trabalhar com isso. Trabalho pesado, rachar lenha, carregar lenha. Olha em que estado eles chegaram. Uma humilhação. Hoje nós temos uma humilhação silenciosa, que eu não posso nem entrar tanto nesse assunto, porque eu não domino todo, mas pelo menos a gente pode saber um pouquinho. É o tal do cobalto. Cobalto são minérios que se usa muito para os componentes dos celulares, principalmente daquele celular mais caro. E eles estão sem dó usando as crianças do Congo. Então toda vez que você usar aquele celular, você pensa nisso, né? Muitas crianças estão sendo escravizadas por essa empresa da maçãzinha e eles estão escravizando para que eles extraiam cobalto para chegar até os nossos luxos, né? Então a escravidão sempre foi algo muito grande. A escravidão sempre foi algo muito grande. Existe até uma grande discussão sobre isso, né? No passado, as inglesas elas entraram num protesto. Então as inglesas, as nobres, né, as madames inglesas, algumas deixaram de usar seda. Por quê? O caminho da seda, que era para a China, de lá que vinha a seda, ele era feito debaixo de muito trabalho escravo. Então, elas deixaram de usar aquilo. Hoje, fala-se também, discute-se, nós deveríamos usar os produtos daquele país do Oriente, paizão grande, rico do Oriente, a gente deveria usar? Alguns falam, não, deveríamos boicotar porque tem muito trabalho escravo. Já outros estão dizendo, olha, seria melhor você usar e comprar, porque por enquanto, se você compra isso, tem um trabalho escravo. Se você parar de comprar, você vai ter mortos, né? Porque essas crianças vão morrer. Eu não sei tratar desses assuntos internacionais, eu só sei fofocar. Eu só falo. A solução eu não sei qual é. Mas sempre haverá, em períodos de crise, em períodos de guerra, opressão, muita escravidão. Então, o trabalho escravo não acabou no mundo. O trabalho escravo é muito grande. E tem um outro assunto também, sobre
Até tem um filme muito interessante chamado Som da Liberdade, que Hollywood não quer pegar esse filme, também esses canais aí não querem pegar esse filme porque é um filme muito sensível. É sobre crianças sendo sequestradas, tem um sumiço geral de crianças e elas estão sendo exportadas para prostituição. Então esse é outro assunto muito grande. Então os meninos, meninas, crianças sempre sofrem pela opressão dos poderosos. E aqui nós vemos essa opressão também. Versículo 14, outra humilhação. Alguém pode ler? Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Só para ampliar um pouquinho mais, né? Porque já falou dos velhos, já falou dos jovens, e aqui fala de novo. Os anciãos, aqueles homens juízes da cidade, eles se assentavam à porta. Né? Tem as muralhas, os muros, as portas, e eles sentavam ali para ouvir as questões das pessoas. Troca de propriedades, a lei do levirato, leia o livro de Ruth, Boaz, lembram? Eles decidiam, eles tratavam tudo, era o cartório da cidade. Todos os contratos, decisões, filho rebelde, tinha um filho rebelde, levava lá para os anciãos, eles falavam o que era para fazer, dar umas varadas na costa do moleque, ou no caso se fosse um beberrão contumaz e não mudava mesmo, mandava matar. Os anciãos, eles decidiam tudo na nação. E como que eles estão agora? Eles não se assentam mais à porta, eles não podem julgar nada mais agora, porque eles estão sendo levados cativos. E os jovens têm a sua alegria de cantar, dançar, e agora os jovens também não cantam. O Senhor Jesus, ele menciona sobre ele e o João Batista, não é? Ele fala, é como se diz o ditado, que nós cantamos e vocês não dançaram, cantamos lamento e vocês não choraram, ou seja, aquelas festas e eventos dos jovens não havia mais. E agora em Israel, em Judá, também não há essa vivacidade dos jovens. Acabou isso. Humilhação. A outra humilhação deles, versículo 15. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Então é o livro de Lamentações aparecendo aqui novamente, né? O título, converteu-se em Lamentações, esse é o título do livro. A nossa dança, a nossa alegria acabou. E isso vai por muito tempo. Vocês veem aquele Salmo 137, onde as pessoas, os caldeus falaram, canta aí alguma coisa para nós não podemos cantar, não há mais a casa do Senhor, não há mais ambiente para isso, né? E eles carregaram essas lamentações por muito tempo. Versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. É bom eles destacarem isso, porque as pessoas têm a tendência de jogar toda a culpa em Deus. Se nós estamos sofrendo, é Deus. Eu não acredito em Deus, porque se Deus fosse bom, Ele não deixaria o sofrimento entrar nesse mundo, nem o sofrimento continuar nesse mundo. As pessoas estão sempre colocando Deus no banco de réu e batendo o martelo como juízes sobre Deus e dizendo condenado. As pessoas estão sempre dizendo isso. Agora, o Deus é o Senhor de toda a terra. O Deus é o Criador. Ele é o dono da sua vida. Ele poderia já ter te exterminado. Se Ele não fez isso é porque Ele é misericordioso. Então, um pouco de sofrimento que tiver na sua vida, você ainda pode dizer, eu estou no lucro. E principalmente porque nós pecamos. E o povo reconhece isso
Está um pouco tarde para isso, na questão de mudança de cativeiro. Isso não vai mudar, pode se arrepender, pode orar, pode se prostrar. Deus não vai mais ouvir o povo vai mesmo para o cativeiro. Até um versículo de Jeremias, reproduzido também em Apocalipse, fala: quem morrer a espada morrerá. Quem for ao cativeiro irá. O que quer dizer isso? O que vai acontecer, vai acontecer. Se vai morrer pela espada, não adianta fugir. Se vai para o cativeiro, não adianta evitar. E por causa dos pecados, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós. Mostra a honra deles, mostra também a realeza. O rei deles caiu. O rei é a coroa da cabeça deles. O rei caiu, a nação está destruída e humilhada. Então, meus irmãos, não é fácil perder tudo, não é fácil também estar humilhado. Eu acho que a gente pode continuar um pouco mais. Não é fácil ser disciplinado pelo Senhor. Se eu perguntasse aqui, quem aqui já foi disciplinado pelo Senhor? Eu não estou perguntando quem já foi disciplinado na igreja. Não, estou perguntando quem aqui já foi disciplinado pelo Senhor. Eu acredito que todos nós já fomos disciplinados pelo Senhor. Em algum momento da vida nós entendemos: o que está acontecendo comigo é uma disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor não é vingativa. A disciplina do Senhor não é amputativa, no sentido de vou cortar esse aqui do meu convívio. Não, a disciplina do Senhor, ela é restauradora. Sempre esse objetivo. Qualquer igreja que se atrever a disciplinar membros da igreja como um ato de vingança, ou um ato do tipo, agora ele vai ver uma coisa, então essa igreja não é do Senhor, não é de Deus. Porque a disciplina sempre tem um objetivo para alcançar esse efeito. Qual é? A restauração. Nunca nós queremos uma pessoa destruída pela disciplina, pelo fato de que ela já está destruída pelo pecado. O pecado já destruiu essa pessoa. Agora a disciplina, ela entra para restaurar essa pessoa. Só que muitas vezes nós só entendemos a linguagem da dor. Por isso a disciplina funciona muito bem, porque ela causa em nós dor, humilhação. E isso faz as pessoas dizerem o que elas não disseram nos últimos, 15 anos. Por que pecamos? Que está aqui no versículo 16. Nós estamos assim porque pecamos. Agora você está reconhecendo isso? Que bom! Vamos fortalecer esse princípio aí? Vai para o cativeiro? Vamos ver se você continua dizendo isso, porque aí vai ser a sua cura. Essa é a restauração. Não é fácil ser disciplinado pelo Senhor. Em Hebreus capítulo 12, fala que a disciplina no momento não é agradável, mas depois produz esse fruto. A disciplina tem um fruto muito bom. Não resista à disciplina do Senhor. Não espere chegar até a igreja. Não espere chegar até aos irmãos. Se você já está sentindo que Deus está te disciplinando em algum aspecto da sua vida, aceite. Entregue-se, renda-se. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala que se nós julgássemos a nós mesmos, isso é uma autodisciplina, não é? Nós não seríamos julgados com o mundo, porque algumas pessoas chegam a ser afastadas do convívio
da congregação, da igreja, do povo de Deus, e elas vão ser disciplinadas no mundo. Não precisa chegar a esse ponto. Tem 3 níveis de disciplina. O primeiro nível de disciplina é a autodisciplina. É a oportunidade que Deus está te dando agora. Você ouviu, acabou de ouvir. Se tem algo na sua vida que está desajustado, começa a se disciplinar, autodisciplinar. O segundo nível de disciplina é a disciplina da igreja. Quando a igreja detecta e desmascara algum pecado que faz mal para a comunidade, está em você. Aí esse assunto é trazido à tona, há uma humilhação pública e você é disciplinado. Ou uma disciplina interna na igreja, ou uma disciplina de amputação, em que você é afastado da igreja. E o terceiro e último nível da disciplina é a disciplina do mundo. Quando, debaixo do poder de Satanás, por isso entregue a Satanás, né? Satanás, que é o Deus desse século, desse mundo, ele começa a infringir em você sofrimentos. Mas aí você já está lá no mundo. Não dá para pedir oração para ninguém do mundo. Aí você fica totalmente desguarnecido. Muitas dessas pessoas correm para buscar o seu refúgio. Onde é o refúgio? Na igreja. Aí volta pedindo perdão. Graças a Deus por isso, né? Porque esse é o objetivo, é você voltar correndo para o alto refúgio que há em Deus, há na igreja, e aí a pessoa é restaurada. É isso que Deus quer fazer com o povo, restaurar o povo. Essa é a disciplina. Os judeus, no holocausto, Deus estava disciplinando. Tinha gente má? Claro que tinha gente má. Mas a mão de Deus estava ali também no holocausto, disciplinando o povo. Como é que os judeus encararam isso? Deus não nos ama, logo eu estou de mal de Deus. E de 1948 para cá, muitos judeus se tornaram ateus. Mas o que está acontecendo agora? Um reavivamento entre o povo judeu. E muitos estão se convertendo para a glória de Deus. E é isso que a disciplina faz. Ela vai te esmagando, te esmagando, te esmagando. Aí você fala, estou virando pó. E aí você se entrega ao Senhor e o Senhor restaura a sua vida. É isso que mostra Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Onde aquele monte de osso começa a se juntar, se separar, criar artelhos, musculatura, e de repente tem várias pessoas de pé. O que Deus queria falar com isso? Ele queria dizer que a nação de Israel, a nação de Judá, estava como um vale de ossos secos, mas o Senhor traria vida e haveria um grande quebrantamento, reavivamento entre o povo. É isso que a disciplina faz. Versículo 17, alguém pode ler? Por isso o cargo doente desfalece, os nossos olhos perdem o brilho. Então nós estamos doentes, sem brilho nos olhos, porque não é fácil ser disciplinado pelo Senhor. Enquanto eu me calei, os meus ossos secavam dentro de mim. É o que diz o Salmo 32, Davi falando do seu sofrimento, porque ele estava sendo disciplinado pelo Senhor. Versículo 18. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. O que esse versículo veio fazer aqui? Ele está querendo dizer que o Monte Sião é Jerusalém, uma cidade linda, uma cidade majestosa, uma cidade onde as pessoas sempre tinham movimento. Gente entrando no templo, gente saindo do templo, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, uma cidade alegre, uma cidade... Quem que está andando por ali agora? Os bichos, as raposas.
Em outros textos fala os chacais tomaram conta, a coruja. Então é um lugar que ficou abandonado por causa do pecado deles. Estão sendo disciplinados pelo Senhor. Versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Isso aqui é inédito em Lamentações. Qualquer coisa positiva em Lamentações é inédito. Porque sempre é choro, lamento, ó dia, ó vida, ó azar, vai dar errado. Agora, uma exaltação a Deus. O Senhor reina eternamente. O nosso reino acabou. Isso não há dúvida que o reino de Judá acabou. Mas Deus, no trono dele, ele subsiste de geração em geração. Quem sabe daqui 70 anos o povo está voltando, né? Porque Deus reina. Versículo 20. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Calma, ainda nem começou. Então o povo se sente desamparado, mas é o propósito de Deus. Deus falou que isso iria acontecer. Nunca esqueça das promessas do Senhor. Ele disse e Ele faz acontecer. Não tenha por demorada a promessa do Senhor, como muitos julgam. Porque para Deus um dia é 1000 anos como um dia. Mas se a demora dele, a aparente demora dele, acontece porque ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que as pessoas se arrependam. Então, se você está já sentindo que está dentro do túnel da disciplina do Senhor, talvez você não tenha que lutar para voltar. Continua, porque o túnel tem uma outra abertura lá. Experimente essa disciplina do Senhor. Já entrou mesmo? Não era para entrar, porque foi avisado. Julgue a si próprio, para não ser julgado no mundo. Agora entrou no túnel, não tenta mudar essa situação. Vai correndo para achar a saída do outro lado. E você vai achar, porque o Senhor é grande em misericórdia. Mas nós temos que nos submeter à disciplina do Senhor. Isso é repetitivo, mas isso é muito instrutivo. Não entre na disciplina. Não entre na disciplina. Porque uma vez que entrar, você tem que curtir a disciplina. Não é que não adianta orar, mas a oração, muitas vezes, ou quase nunca, ela vai te tirar da disciplina. Ela vai te ajudar a atravessar pela disciplina. Mas uma vez que você já está vendo, opa, estou na beirinha aqui, quase entrando no túnel. Não entre, porque pode ser muito demorado esse túnel. Aceite a disciplina do Senhor. Para não ter que ficar orando assim, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor me desampara por tanto tempo? E o Senhor fala, atravessa o túnel. Versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Isso, essa é a oração certa. Mas é um processo, você acabou de entrar num processo de disciplina. Espere agora. Agora começa a orar para o Senhor te restaurar durante a disciplina. Não para Ele te tirar da disciplina. Essa oração deles, e parece que eles estão entendendo, mas chega no versículo 22, eles têm que cair naquilo que é o livro. Para justificar o livro tem que terminar assim, parece. Versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Duas perguntas que faz o livro terminar de uma maneira triste, parece que sem esperança, né? Então o Senhor nos rejeitou, o Senhor se enfureceu. De tudo que ficou nesse livro, lamentação.
É possível evitar uma situação dessa? Sim, totalmente. Esse livro existe, graças a Deus que ele existe. Mas ele é um aviso para nós. Não entre nessa. Porque depois que você entrar, o que vai restar para você é ficar lendo esse livro todo dia. Todo dia lendo esse livro de Lamentações. E sempre relembrando, é por causa do meu pecado. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor dê, depois desse túnel, para alguns, uma grande alegria e restauração. Vamos orar. Bondoso Deus, agradecemos pela Tua disciplina. Obrigado porque é o último recurso que nós temos, mas um recurso tão eficiente. Mas, ó Deus, é tão bom não passarmos por ela. Por isso pedimos que o Senhor fortaleça cada crente aqui, que cada um seja avisado através desse livro, de pessoas que passaram por esse túnel da disciplina, para que nós não tenhamos que passar por isso. Mas se tivermos, ó Pai, esquecido das Tuas promessas e entrarmos na Tua disciplina, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e dá-nos vitória. É o que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.